Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Hoje é 20 de abril de 2026, nossa 44ª reunião, onde a gente vai falar de Lázaro, Lázaro redivivo. Sempre esclarecendo que a gente não quer brigar com ninguém, que nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. As Bíblias que a gente usa, o texto que a gente usa de referência, o texto principal é sempre da Bíblia de Jerusalém, mas eu também consulto a Bíblia de Estudo NVI e também estou usando também agora essa Bíblia interlinear, que ela tem a tradução direto do grego. E aí hoje eu até vou fazer uma brincadeira com isso aí com vocês aí. Também uso a Bíblia do Peregrino, principalmente os comentários, e eu estou usando hoje como outra fonte esse comentário bíblico, o Evangelho segundo João, e o dicionário da Bíblico, é o Douglas, que eu sempre uso, sempre tem alguma coisa para perguntar, o que é Betânia, o que é Chanducá, por exemplo, vamos ver hoje aí, ele vai falar de uma festa judaica, eu preciso recorrer ao dicionário. O Evangelho Redivivo, apostila do livro 5, eu estou usando ele, a Sabedoria do Evangelho, o volume 5 e volume 6, a Gênese de Allan Kardec, Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo também são usados aí. Bom, o nosso objetivo de hoje é a gente falar da ressurreição de Lázaro, que é o tema principal, mas a gente vai começar com um pouquinho antes, no finalzinho do capítulo 10, a festa da dedicação, que é o tal do Chanukah. E depois, durante essa festa, Jesus faz uma revelação ali, falando da sua verdadeira identidade, aí existe uma discussão lá com as autoridades judaicas da época, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, e depois vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro, propriamente dita. Então, essa festa da dedicação, né, ela acontece, ela é chamada de Chanukah. Mas o que é essa festa? Ela comemora a revolta dos Macabeus. Porque o texto começa assim. Então, houve a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Aí, esse é a introduçãozinha do capítulo. Então, primeira coisa, o que é a festa da dedicação? Então, essa festa da dedicação, ela comemora a revolta dos Macabeus. Essa revolta aconteceu lá em 167 a.C., ela foi uma rebelião judaica bem-sucedida, liderada pela família sacerdotal dos Macabeus contra o Império Seleucida, que estava dominando os hebreus na época. Ela foi iniciada por Matatias Macabeu e o filho Judas Macabeu. Macabeu significa martelo. E então, essa revolta reagiu à perseguição religiosa desse Antíoco IV Epifânio, que proibia as práticas judaicas, e ele profanou o Templo de Jerusalém. Ele usava o Templo de Jerusalém para um monte de coisa que não era templo. Então, essa vitória é a vitória deles, né, do Judas Macabeu, sobre esse Antíoco IV, resultou na purificação do templo. E aí eles celebram isso numa festa chamada Chanukah, tá? Então, assim, o que acontece? A pregação de Jesus, desde o início do ministério dele, atraía um monte de gente, atraía multidão de judeus e de gentios, de gente que não era judeu, né? E essas pessoas tinham muitos motivos para ficarem desesperançosas, porque o invasor romano, Roma, tinha invadido, né, e aí tomava conta de tudo, cobrava impostos, não dava a liberdade que eles queriam, né? Então, assim, uma cobrança de imposto, eles tinham que pagar imposto para os judeus e para o romano também. Então, era uma época muito apertada, né?
e que eles tinham também uma tirania aí, né, romana aí na história. Então, e eles tinham uma diferença socioeconômica muito grande entre eles e os romanos. E aí eles tinham também que seguir a orientação dos governantes romanos, do governante judeu, porque tinha um rei judeu que continuava, dos fariseus e dos saduceus, que eram as orientações religiosas. Então eles tinham que seguir um monte de coisa e eles tinham muita dificuldade, o povo, né, o povão mesmo. E o que acontecia também é que existiam muitas exigências de cultos externos, de rituais. Então, o povo tinha que cumprir um monte de coisa. Então, eu fico imaginando as obrigações que você tinha. Você tinha que se sobreviver, você tinha que se alimentar, tinha que trabalhar, e tinha que respeitar as regras dos romanos, as regras dos judeus, as regras religiosas, e ainda tinha que fazer os rituais. Era um negócio bem complicado. Jesus chega e fala assim: ó, não, é tudo muito simples, o que vale é a lei do amor. Né? Eu sou o mensageiro de Deus, o que vale é a lei do amor, não precisa nada disso do que esses caras estão falando. Então Jesus trazia muita gente para ele, né? Mas isso também trazia fala assim, para quem estava dominando, né? Para os religiosos que dominavam ali a situação, não era legal. Vinha um cara que falava: não precisa fazer nada disso para seguir a Deus. Para conseguir o reino dos céus, você não precisa fazer cultos externos. Basta amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, era essa a situação que Jesus se encontrava ali nessa época que ele estava aí entrando lá em Jerusalém. Então, assim, houve a festa da dedicação, era inverno, Jesus andava pelo templo sobre o pórtico de Salomão. Então, o templo era assim, essa foto aí. O pórtico de Salomão era aquele pórtico que está ali em vermelhinho, né? Em rosinha ali. Né? Acho que dá para passar aqui com o mouse. Ó. Aqui que era o pórtico de Salomão. Então, né, a época que a gente está falando é a festa da dedicação, Chanukah. Era inverno e era o clima de celebração do triunfo macabeu, mas era frio e tenso. O espaço, o lugar, era o pórtico de Salomão, que lá tem um claustro reservado para debate e erudição. Então, ali era onde as pessoas debatiam os assuntos, né, religiosos ali, e políticos. E o clima, né, o clima político ali é que esse convencionalismo religioso começa a perder força. E a multidão começa a se dividir na busca entre a verdade e as armadilhas do clero judaico ali. E uma nota que a apostila, essa nota é da apostila da FEB, né? Que esse cenário aí reflete o coração das autoridades. Era frio e fechado às inovações do espírito. Então era isso que estava acontecendo ali. Mas Jesus rejeitava, como é que eu falo assim, essa ideia de política, né? Então, aí os judeus, então, depois que anda no Porto de Salomão, os judeus, então, rodearam e lhe perguntam, e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, nos diz abertamente. Então, ali, o que era a expectativa judaica? Era de um líder político, guerreiro, para derrotar Roma e restaurar o orgulho nacional. Porque lembra que era a festa da dedicação, a festa que lembrava os macabeus liberando o povo hebreu do dominação lá do Seleucidas, né? E o Jesus olhava para o lado espiritual, né? Então, a simbologia que a Iá trouxe para mim nesse assunto, isso aqui é uma imagem que a Iá fez para mim. Aí ela fala assim: a chave material e a chave espiritual. A missão de Jesus, que é a chave espiritual, é guia espiritual, trazendo o reino de Deus interno através da transformação moral. Responder sim à expectativa material seria validar uma mentira política. Se Jesus falasse que ele era o libertador, porque o Messias que eles esperavam era um Messias guerreiro, que iria
através de uma guerra, através de uma ação violenta, acabar com a dominação romana, desculpe, ele estaria fazendo uma mentira política, porque Jesus rejeita a ideia de ser de um rei político. Ele não tem essa, ele não quer saber disso, né? Então, né, o texto continua assim. Jesus respondeu: já vou-los disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não dão testemunho de mim. Então, isso é o versículo 25. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. A verdadeira identidade não se prova por rótulos dogmáticos, mas sim pelo bem efetivo que se realiza na criação. O que são as obras? Né? A obra de amor, de cura, de iluminação de consciência, de renúncia. Isso é muito mais pesado do que os diplomas, discursos vazios, ortodoxia, rituais externos, que os sacerdotes da época estavam acostumados. Então, né, Jesus começa, rebate eles falando sobre obras. Ele começa. Eles querem forçar que Jesus vá para o lado material e Jesus está indo sempre para o lado espiritual. E eles têm dificuldade de entender. Aí, né, Jesus fala assim: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Olha só que coisa interessante. Vocês não fazem parte do meu rebanho, do rebanho de Jesus. Aí eles continuam: as minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus está falando assim: olha, fazer parte do rebanho de Jesus significa você trabalho incessante no bem, não praticar o cristianismo simplesmente pela execução dos cultos exteriores. Não existia cristianismo na época, mas isso a gente pode trazer para hoje, né? Trabalho incessante de bem e não adianta você ficar focado somente nos cultos exteriores. Fazer parte do rebanho de Jesus também significa compreender que a luta diária da vida é um recurso para superar as próprias imperfeições e trabalhar efetivamente na obra divina sem medir sacrifícios em prol da própria melhoria espiritual. Isso são palavras de Emmanuel. Eu esqueci de anotar o livro que ele fala sobre isso. Mas essas palavras aqui vêm de Emmanuel. Então você vê. Aí Jesus continua, né? Meu Pai que me deu tudo é maior que todos e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Qual é a verdadeira identidade de Jesus? Aí aqui, esse versículo que eu li, né, eu li o texto assim: meu Pai que me deu tudo é maior que todos e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Esse é o texto da Bíblia de Jerusalém. Então vocês vão ver, eu vou botar outras traduções aqui. Na nova versão internacional, aquela NVI, que é aquela azulzinha, na verdade acho que é a preta que está na foto, né? É essa aqui. Essa versão aqui, que é uma versão protestante, fala assim: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do Pai. E na tradução grega, direto do grego, assim, tá assim: o Pai meu, o que deu a mim todas as coisas, maior é, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Da mão de meu Pai, né? Essa é a tradução do grego literal, tá? Que eu consegui aqui na Bíblia interlinear. Aí a tradução da Bíblia do Peregrino, que é a Bíblia católica. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo e ninguém pode arrancá-lo da mão do Pai.
O Ferreira de Almeida atualizada fala: aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. E a nova tradução de língua da língua de hoje fala: o poder que meu pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-la da minha mão. Vocês vou ver, acho que vai ajudar aqui. Primeiro slide, meu pai que me deu tudo é maior que todos. O foco é dizer Deus é maior. Nas outras traduções, aquilo que meu pai me deu é maior que tudo. O foco é assim, o que Deus deu é maior que tudo. Olha a diferença que tem de interpretação entre uma Bíblia e outra. Dependendo da Bíblia que você estiver lendo, você vai interpretar o texto de maneira diferente. Jesus está falando aqui nessa passagem que Deus que deu tudo para ele é maior que todos e ninguém pode tirar nada da mão de Deus. Então, Deus deu tudo para Jesus, então ninguém pode tirar de Jesus o que Deus deu. Aí aqui é porque Deus é o maior. Aqui ele fala: o que Deus me deu é que é maior que tudo. E ninguém pode arrancar isso da mão do Pai. Né? E aí isso confunde a ideia que Deus e Jesus são a mesma pessoa. E isso piora porque lá no versículo 30, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Então, por isso que existem algumas pessoas, intérpretes, que afirmam que Jesus diz que ele e Deus são a mesma inteligência, a mesma entidade. Mas isso também está um pouco distorcido pelas traduções. Isso é um dos motivos pelo qual eu uso a Bíblia de Jerusalém, porque eu acho que é muito mais verossímil, né? Faz muito mais sentido você usar o Pai que me deu tudo é maior que todos e ninguém pode tirar nada da mão do Pai. Né? E depois ele vai falar: eu e o Pai somos um, porque a gente tem a gente tem unidade de vontade, não somos a mesma pessoa. Aqui está até fora da ordem, desculpa, vamos aqui. Então, o que ele está falando ali? Unidade de vontade, não de identidade. A versão literal é errada. A teoria dogmática é que iguala Jesus a Deus, fundindo a causa primária e o efeito da mesma entidade, gerando contradições lógicas. Isso está lá, isso é Allan Kardec na Gênese falando. E a nossa visão espírita é Deus Criador, Supremo, causa primária, Jesus, Espírito purificado, guia e modelo da Terra. A unidade, identidade perfeita de propósito, a mente de Jesus de forma pura e absoluta, ele compreende de forma pura e absoluta as leis e a vontade de Deus. Então, é isso que ele está, é sobre isso que Jesus está falando. Né? Aí, ele continua assim: os judeus, eu e o Pai somos um. Aí ele fala: os judeus, por outra vez, apanharam as pedras para apedrejá-lo. Aí, então Jesus diz: eu vos mostrei inúmeras boas obras vindas do Pai. Por qual delas quereis me lapidar? Quer dizer, quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não te lapidamos por causa da boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. E Jesus respondeu: não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? E aí era esse slide aqui, ó. Não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Esse texto aí, eu disse, sois deuses, está lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 17. Né? Então, assim, Jesus aí então está citando a Escritura, está, né? Citando a Torá. Então, a própria Escritura chama de deuses, homens mortais, naquele Deuteronômio, os juízes e profetas, né, ao qual a palavra de Deus, que Moisés delegou
para poderem decidir o que eles iam fazer. Deuteronômio fala assim, olha, os que eu determinei que são os juízes, que são os mais velhos, esses caras aqui, eles, quando falam meu nome em nome de Deus, porque eles são inspirados por Deus para falar. Então, eles são deuses. Essa expressão que está lá, esse é o sentido do que está lá em Deuteronômio. Então, Jesus começa a falar, como é que pode eu falar que lá está escrito que vós sois deuses, por que aqui eu não posso falar a mesma coisa? Então, ele está tentando usar a capacidade dedutiva dos próprios judeus, né, para aceitar aí a situação. E aí eles falam, aí Jesus fala, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ela chama de Deus aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis, blasfemas, porque disse, eu sou filho de Deus. Se não faço as obras de Deus, as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo assim não acrediteis em mim. Crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Aí procuraram novamente prendê-lo, mas ele escapou das mãos. Então, assim, o Emmanuel, acho que aqui agora eu anotei onde é que ele falou isso. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 302, ele fala sobre isso. Ele fala que em todo ser humano, ele explicando nessa questão, o pessoal pergunta para o espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. O que significa essa expressão vós sois deuses? Aí o Emmanuel responde lá no Consolador, fala assim, em todo ser humano repousa uma partícula da divindade do Criador. Potenciais sagrados adormecidos, frequentemente usados na ilusão. Ao desenvolver essa natureza divina pela exemplificação do bem, a criatura ascende aos poucos. Os poucos que atingem esse clímax na Terra são chamados de santos e heróis. Jesus não nos iguala a Deus, ele nos lembra da nossa hereditariedade cósmica. Esse é o texto, né? Resumindo o texto lá da questão 302 do livro Consolador. Então, quando Jesus fala para ele, vós sois deuses, ele está lembrando para os sacerdotes o que foi falado lá atrás por Moisés, mas Moisés falou disso, porque todo mundo tem a conexão divina. Né? Os Espíritos não falam para a gente que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente faz o errado porque a gente, às vezes, se convence de coisas que não são 100%, porque nós estamos sempre muito ligados aqui na matéria. É difícil de abstrair, né, das coisas que estão acontecendo, que acontece aqui na Terra. A gente fica muito preso a isso. Então, essa passagem toda que a gente leu aqui, né, do finalzinho do capítulo 10 de João, então, assim, é uma diferença entre... Jesus está sempre falando do interno, do espiritual, do transcendental, e os judeus, os sacerdotes, estão falando do físico, do literal, do que está do lado de fora. Então, o Templo de Jerusalém, ele simboliza a alma humana, que é o verdadeiro altar de adoração. A festa da dedicação, a festa das luzes, Chanukah, vai falar de libertação, né? Libertação do jugo do dominador, é iluminação íntima, é despertar da consciência. O bom pastor físico, isso aqui é uma comparação que esqueci de falar, que o Pastorino usa lá no Sabedoria do Evangelho, no volume 5. O bom pastor, né, a gente está olhando aquela pessoa, na figura
no mundo físico de uma pessoa bondosa que toma conta das suas ovelhas. Mas nós temos, segundo o Pastorino, a interpretação dele, dentro da mente, nós temos uma mente crística, um guia interno de ações e sentimentos. Esse termo que ele usa é a nossa consciência. A gente tem um guia interno que leva a gente para o caminho certo. Quando nós não aceitamos esse guia interno, a gente vai para o lado errado, a gente erra. Né? E o Sois Deuses na Escritura está falando dessa centelha divina inerente que está dentro da gente, que é esse destino evolutivo garantido. A gente, com certeza, é um determinismo. Todo mundo vai evoluir. Todo mundo tem. É uma coisa determinada. É o único determinismo que nós temos. Todos os espíritos evoluem e todo mundo vai chegar na perfeição. Mais rápido uns, mais lento outros. Né? E no finalzinho, eu já até falei, mas o último versículo é o 39, que fala: procurava novamente prendê-lo, mas ele escapou das mãos. Jesus escapa das mãos dos capitães. Eles querem agarrar ele, mas Jesus escapa, foge, né? E aí depois ele vai, no próximo capítulo, ele vai para outra região, vai para a região da Betânia, que fica mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. Ele vai sair de Jerusalém para Betânia. É mais ou menos 3 quilômetros de distância. Os puristas vão brigar comigo, mas é mais ou menos isso. Então Jesus escapa das mãos dos captores e recua para a região leste, um local dos primeiros batismos de João Batista. Então, isso tudo tem simbólico, né? Jesus está lá em Jerusalém, que é o destino final, e volta para o início. Como se fosse um recomeço. Não foi uma fuga covarde. Jesus reconhece que o solo mental de Jerusalém estava árido. Os ouvintes ali eram prisioneiros das tradições mortas, inaptos para a palavra da vida eterna. E aí ele recua. Uma da moral da história que a gente pode pegar aqui é a sabedoria, é sábio saber a hora de recuar. Tem hora que é melhor voltar para o início. Então, todo o Evangelho de João tem muito simbolismo, né? Quando a gente começa a estudar isso, a gente vai vendo, a gente vai comparando. E é interessante que a Bíblia de Jerusalém até as referências. Então, cada versículo aqui, eles chamam uma referência lá atrás, em outro evangelho, no próprio evangelho, lá no Antigo Testamento. E depois, às vezes até em cartas, né, dos apóstolos, eles vai fazendo referências, vai interconectando, né, que é aquela Bíblia interlinear, né, que conecta uma coisa com a outra. Então, Jesus, aí, aparentemente, né, o que João quis mostrar é que ele foi no templo, estava disposto, ele chegou lá no templo de Jerusalém, né, ele foi lá no pórtico, que é um lugar de debates, ele foi para lá para debater, e ele começou a ser acusado de heresia. Então, Jesus não foi condenado, ele já foi condenado a ser apedrejado ali. Né? Eles já queriam matar ele ali. Ele não foi condenado por causa de nada de que ele tinha feito no sábado, ou alguma cura num dia errado, ou alguma coisa. É simplesmente porque ele dizia que ele era o Messias. E isso, para os sacerdotes lá, era uma heresia. Então, Jesus estava sendo já condenado. Bom, aí vai para o capítulo 11. No capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. Esse texto aqui é muito grande, eu não vou ler, mas eu vou relembrar para vocês. Então, Betânia, né? Ele estava em Betânia, né? Aqui, ó. Ele saiu de Jerusalém e foi para Betânia. Então, aqui em Betânia, ele vai onde ficava Lázaro. Lázaro, na Betânia, ele morava num povoado ali, né? Eu vou até botar aqui com a história, com a coisinha. Onde Maria e a sua irmã Marta. Lembra de Marta e Maria, daquele que 3 semanas atrás já falei que uma ficava trabalhando, a outra ficou olhando, né? E aí fala, uma que ficou parada olhando. Então, são essas duas aí.
Maria é aquela que ungia também o Senhor com bálsamo e enxugara os pés com seus cabelos. E o irmão delas, o Lázaro, estava doente. Então as duas irmãs mandaram para Jesus mandaram dizer a Jesus: olha, Lázaro está doente. Aí Jesus recebeu a notícia e fala: não, essa doença dele não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. A doença não é mortal, mas a doença está lá, acontece para que a glória de Deus aconteça e para que seja glorificado o Filho de Deus. Jesus, então, ele fala assim: Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando ele soube que eles estavam doentes, ele ficou mais 2 dias lá no lugar onde ele se encontrava. Aí ele falou com os discípulos: olha, vamos voltar para a Judéia. Aí os discípulos falaram: Rabi, por que você vai voltar? Os caras querem te apedrejar, já te condenaram, vão te matar. Aí Jesus falou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Aí os discípulos falaram: não, bom, se ele está dormindo, ele vai se salvar. Aí Jesus então fala: não, na verdade ele está morto. Jesus fala de morte, eles julgaram que ele falasse de repouso do sono. Então Jesus falou claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, porque eu estava com vocês, eu fiquei alegre de ficar com vocês, mas eu estou chateado porque eu não estou perto de Lázaro. Aí Tomé fala assim, Tomé, o Dídimo, fala: pô, Jesus, se a gente for para lá, a gente vai morrer também. Ele já morreu, o que a gente tem que ir lá? Né? Aí eles foram para lá. Quando chegaram lá, Jesus encontra Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então demorou mais tempo, né? Elas mandaram avisar. Eram só 3 quilômetros de distância, de um lugar para o outro. De onde Jesus estava para o lugar onde o Lázaro estava. E aí, como é que pode demorar tanto tempo? Né? Então, aí ele fala: Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 15 estádios, que é esses 3 quilômetros. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para consolar a perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegava, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Jesus fazia curas, então se Jesus estivesse lá enquanto ele estava doente, ele não tinha morrido. Aí Marta fala: olha, mas se você, eu sei que se você pedir para Deus, ele tudo vai te dar. Aí Jesus falou assim: o teu irmão vai ressuscitar. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição, no último dia, porque era a crença dos judeus que todo mundo ia ressuscitar no fim dos dias, no dia do julgamento. Aí Jesus falou: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, existia essa confusão entre ressurreição e reencarnação, né? E Jesus está falando de maneira simbólica e, de novo, o pessoal pensando de maneira material. Ela falou: sim, Senhor, eu sei que você é o Cristo, Filho de Deus que vem ao mundo. Tendo dito isso, saiu, chamou Marta, dizendo: ó, o mestre está aqui e te chama. Aí Marta levantou, saiu correndo, foi ao encontro dele. Jesus não tinha entrado ainda no povoado, mas estava num lugar em que Marta foram encontrar. Então Jesus ele chega, não vai direto lá, ele vai andando devagarzinho. E o Lázaro já estava enterrado 4 anos. Enterrado não, sepultado, porque os judeus não enterravam, eles sepultavam. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Eu só vou contar a história até o final. Aí quando Maria chegou, prostrou seu pé e falou: se tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí quando Jesus viu ela chorar, chorou também. E os judeus estavam ali e falavam: nossa, Jesus gostava mesmo de Lázaro. Aí Jesus perguntou: onde vocês colocaram ele? Aí chamaram: Jesus, vem aqui e vê. Aí Jesus chorou e tal.
Aí alguns diziam, poxa, esse aí, Jesus abriu o olho dos cegos, não podia ver, não podia ter impedido que o cara morresse, que o Lázaro morresse. Aí Jesus chegou ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. E aí disse Jesus, retirai a pedra. Marta, a irmã do Lázaro, falou, Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Jesus disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em voz alta, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e mãos enfaixados, com o rosto coberto com o sudário. Jesus lhe disse, desatai-o e deixe-o ir. Essa é a história da ressurreição de Lázaro, né? Então, assim, Allan Kardec, na Gênese, começa falando assim, Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas suas leis, não é necessário derrogá-las, quer dizer, não é necessário não cumpri-las. O fato de voltar à lei à vida corpórea, um indivíduo que se achasse realmente morto seria totalmente contrário à lei da natureza. Então, Kardec já começa falando isso. A morte biológica é absoluta, é irreversível. Então, a conclusão de Kardec é que essa ressurreição deve ser analisada como uma cura avançada para um estado de morte aparente. Então, como é que era o sepultamento judaico? Então, imagina ali que estava numa gruta, que tinha uma porta que rolava, aquela portinha redonda ali, né, aqui do lado. Né? E os judeus, eles não enterravam os mortos, como a gente enterra aqui, né? Botavam na gruta. Se enterrasse, se ele tivesse vivo quando estava enterrado, ele ia morrer depois, né? Então, e também não embalsamavam os mortos. A prema só levava o corpo e envolvia em ninho. E eles também botavam grande quantidade de perfume e aloe vera, né, para colocar, era colocado nas faixas para neutralizar os odores naturais da decomposição. E o local que eles faziam isso eram cavernas de pedra que ficavam fora da cidade. Aí Allan Kardec, ele fala sobre esses 4 dias do mau cheiro, né? Kardec fala na Gênese. Existem em certos indivíduos uma decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais. Marta não tinha certeza da putrefação fatal. Era uma dedução cultural. Quer dizer, a Marta já está lá 4 dias, já deve estar fedendo. Né? Então, a gente, hoje em dia, Kardec fala de letargia, tá? Mas hoje em dia a gente tem sintomas, por exemplo, experiência de quase morte. A experiência nesse quase morte as pessoas experimentam que a mente se afasta, que você se afasta e você vê o corpo lá embaixo. Mas o perispírito mantém o corpo vivo em condições de observação. No coma, você tem esse estupor profundo anormal, ausência total de resposta a estímulos externos devido à lesão ou infecção. Então, a gente sabe que hoje em dia até os médicos induzem coma, né, para poder o cérebro se recuperar, sei lá, para o corpo se recuperar, mais por causa do cérebro se recuperar de alguma lesão. A catalepsia, né, é uma doença que tem como sintoma diminuição generalizada da reatividade funcional. O corpo adota rigidez cadavérica similar a um transe profundo. Eu sei que vocês são vocês são bem mais novos do que eu, vocês não vão se lembrar, mas no 007, naquele filme Os Diamantes São Eternos, ele simula a morte, porque ele consegue regular o seu batimento cardíaco para poder fugir de onde ele estava. O James Bond, né? Ele tem lá um reloginho que
faz um negocinho assim que bate no pulso dele, e aí ele fica num estado de catalepsia. Eles acham que ele está morto e colocam ele num, num caixão, né? E aí os malvados vão queimar o caixão, ele sai correndo, consegue sair do caixão antes que fosse cremado. Mas aí, então, é a catalepsia, né? E que existe, né? Existe uma diminuição generalizada da função corporal e a gente parece que está morto. Nesses filmes também de seriados, de médicos, né, também acontece de que da pessoa parecer que está morta e não está. Né? Quando eles botam lá os aparelhinhos, eles veem que tem uma atividade ainda cerebral e atividade do cardíaca ainda muito baixinha, mas tem. Que a pessoa não está morta. E aí eles têm protocolos para reviver. Na época ninguém tinha estetoscópio, ninguém tinha eletrocardiograma, né? Não tinha nada disso. Então achavam que ele tinha morto. E a letargia, que é o que o Kardec usa, esse tema, é um torpor. O sintoma é um torpor profundo. O indivíduo sabe o que está acontecendo no seu redor, mas está aprisionado por uma paralisia muscular absoluta. Algumas pessoas falam, sabe aquela rigidez do sono, quando você às vezes está dormindo e você quer se mexer, não se mexe, está tendo um pesadelo, fica ali, isso seria um tipo de letargia. Então, isso aí é o que acontece, né? É o que Kardec está falando sobre isso. Kardec, então, ele fala que não foi magia, é que Jesus tinha um domínio absoluto da física fluídica. E ele, por causa da sua suprema autoridade moral. A Maria Luísa está falando assim, mas tem história de pessoas que foram, deixa eu pegar aqui, tipo, pessoas que foram enterradas vivas sob catalepsia. Um foi Sérgio Cardoso, é isso mesmo, né? Se não souber, se não diagnosticar direito a morte cerebral, por isso que hoje em dia, outro dia eu vi um, um documentário, alguma coisa parecida. O médico falando sobre morte cerebral, algum famoso tinha tido morte cerebral, e as pessoas falam, mas não pode voltar da morte cerebral? Não, isso tem muito estudo hoje em dia para saber quando que você pode determinar que a pessoa morreu ou não. Foi alguma coisa sobre doação de órgãos. A pessoa fala, mas tem um protocolo. Morte cerebral pode tirar o coisa. Se o cara pode tirar um rim, pode tirar um fígado, pode tirar um coração. E se a pessoa voltasse? Não, protocolo de morte cerebral, a ciência já mostrou que quando tem morte cerebral não volta nunca. Não é mais um caso de catalepsia. Então, assim, e aí é um caso que o cérebro já morreu, mas o corpo ainda está funcionando, o coração ainda está batendo. Então, a determinação de que a morte aconteceu não é só o coração bater, tem outras maneiras de você parar de bater, né? Tem outras maneiras. Então, mas Jesus ali, né, conhecedor do Espírito puro, uma vontade poderosa, né, pôde doar fluido, né, altamente quintessenciado pro Lázaro. Né? Esse agente, Allan Kardec usa essa expressão, agente magnético. Né? Ele usa um fluxo de energia altamente focado, concentrado, dirigido, que trabalha como um choque reanimador sobre o sistema biológico paralisado. É como se fosse aquele choque que os médicos dão lá para reanimar, né? Com um agente magnético, com a força dele. E o Lázaro, né, o laço perispirítico, fio de prata, ainda não estava rompido. E a energia reanima os sentidos dele, do torpor, e puxa o espírito de volta. Então, aqui, deixa eu botar aqui, né, essa imagenzinha aqui, né? O corpo, o perispírito, né, o corpo espiritual, ainda estava preso ao corpo. A morte acontece quando acontece a falência irreversível dos órgãos, quando corta aquele laço. E aí o perispírito, né, o espírito vai embora com o corpo espiritual. No caso de Lázaro, ainda estava preso, né? Ele ainda existia esse laço fluídico entre o corpo e o espírito.
Então, esse laço perispirítico ainda amarrava o corpo ali. Então, como é que funciona esse milagre, né? Entre aspas, ação fluídica de Jesus. Passo 1, vontade poderosa. Jesus, espírito puro, possui controle absoluto sobre a matéria e os fluidos ambientes. Passo 2, projeção fluídica. Direcionamento de uma torrente de fluido vivificante. Ectoplasma, bioenergia superior. Eu esqueci de dizer, esses dois últimos slides eu peguei do Pastorino, do texto do Pastorino. Reanimação celular, o choque magnético reativa os sentidos do torpor, estimulando as funções vitais quase extintas. E a atração do espírito, o espírito de Lázaro, prestes a abandonar o corpo, é puxado de volta através do laço perispirítico intacto. Na realidade, houve uma cura magistal, uma cura muito importante, não uma reversão de uma morte definitiva. Então, essa é a explicação de Kardec e que a Pastorino usa essa também, essa explicação toda para falar da morte de Jesus, da morte de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Agora, tem um aspecto simbólico. Se você olhar, o túmulo, né, vamos pensar assim, o túmulo é o passado. É viver na sombra, viver na culpa. Imobilidade pelas faixas das mais cores do julgamento alheio. Aquelas faixas que estavam, né? Uma existência enclausurada em padrões repetitivos, uma letargia moral, né? Ou contra o caminho livre, a vida eterna, a dádiva suprema de começar outra vez, porque Lázaro ia começar de novo. E ele poderia reconstruir e santificar os elos do destino. E ele teve a coragem de ouvir a voz, vem para fora, porque abre, ninguém vê Lázaro. Jesus manda, vem para fora. Né? E Lázaro vem para fora. A ressurreição de Lázaro não é apenas um evento da história antiga, é um símbolo perene de que todo espírito, por mais mergulhado na sombra que esteja, tem a oportunidade diária de recomeçar. E as faixas, né? O morto está lá, né? O morto saiu com os pés, em último versículo. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados. Aí Jesus fala para eles: desatai-o e deixai-o ir. É, como Lázaro, né? A gente às vezes fica preso naquele sepulcro psicológico. Representa a estagnação das trevas, do passado, a culpa, o remorso. As faixas do sudário são os laços criminosos com pretérito, o medo, a angústia, o erro do passado. Né? E quando Jesus fala, desligai-o, é a suprema compaixão de Jesus. A ordem divina de perdoar a si mesmo, soltar as amarras do mundo e libertar as consciências. E depois desse texto de Lázaro, né, os judeus vão embora, né, e muitos judeus acreditavam que Jesus era o Messias. Nossa, isso é um sinal, é o tal do sinal que eles pediam, né? É um sinal supremo. O cara conseguiu né, fazer a ressurreição de alguém, trazer do mundo dos mortos. E aí os judeus se reúnem, os chefes de sacerdotes, os fariseus, se reuniram em conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruindo o nosso lugar santo e a nossa razão. Então, os judeus começaram a achar: poxa, se Jesus faz isso, todo mundo vai acreditar nele, e os romanos vão vir e vão atacar a gente, vão destruir a gente, vão destruir o templo e a nação. Então, Caifás, que era o sumo sacerdote, naquele ano falou: vós nada entendeis, não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Então, eles achavam que quando os romanos vissem um Messias,
né? Eles iam acabar com o resto, com tudo. O poder dele, com o poder de Jesus, um homem capaz de reviver os mortos, eles iam destruir todo mundo, e destruir os judeus, e acabar com a raça dos judeus, vamos falar assim, a nação toda. E aí os judeus decidem, é melhor que um só morra do que todos os judeus morram, que a nação toda morra. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para uma região próxima do deserto, no deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Daqui a pouco começa, então, a volta de Jesus para Jerusalém, aquela entrada triunfal em Jerusalém, do domingo de Ramos, e aí vai ter a paixão de Cristo. Então, essa é a história que está se desenrolando, é daí, né, a ressurreição de Lázaro foi o que desencadeou o momento final ali em que Jesus vai desencadear com Jesus sendo crucificado. Mas o que a gente aprende disso? Vamos nos libertar das amarras, né? A gente tem que fazer igual Jesus falou para Lázaro: se liberta, se solta. A gente tem que aprender, sabe, ver o que está amarrando a gente. O que amarra a gente? A gente é amarrado por um monte de coisa, de um monte de convicções, de um monte de pensamentos ruins, coisas que trazem a gente para baixo. A gente tem que se libertar. Vamos para frente, vamos correr, vamos resolver os nossos problemas, né? A gente pode ajudar os outros? Pode, mas a gente tem que primeiro se conhecer, né? E a gente também, às vezes, ajuda o outro não ajudando o outro. Aprender a dizer não, né? Aprender a cuidar da própria saúde, aprender a cuidar de si mesmo, andar para frente. É isso aí que a gente precisa, se libertar das amarras. Tá bom? Semana que vem, Mateus capítulo 21, Marcos 11, Lucas 19. Gente, eu esqueci o que. Isso já é a entrada em Jerusalém, já.